Bom dia, amados. Bom dia. Que todos façam um excepcional dia. Que hoje seja um dia lindo na sua vida, um dia maravilhoso. E eu vou ler hoje a palavra do Senhor, que está Provérbios, capítulo 15. Continuando de ontem, né, que eu falei, que eu estava trazendo a mensagem da sabedoria. Vamos lá. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É a continuação de ontem que eu falei sobre a resposta branda. Isso vale para homem, para mulher, para todos, né? Porque o que acontece? Nós vivemos no mundo do ego. É muito raro você ver alguém vivendo ali no espiritual. Você vê a pessoa que tem um equilíbrio espiritual. Geralmente a gente está no automático, a gente vive como se fosse um robô, né? A gente já damos respostas prontas para as pessoas, a gente não medita no que vai falar. E aí a gente fala aquilo que está dentro do coração. Geralmente não. Quando a gente fala, quando a gente responde algo rápido, geralmente é o que tá cheio o coração. E aí a gente está falando com o nosso ego. E o ego, ele não é a resposta correta. Por quê? Porque o ego, ele é algo do mundo físico. Ele não é nada espiritual, ele é o contrário do espiritual. Então, quando eu dou uma resposta para alguém, em qualquer área da minha vida, seja qual resposta for, eu não medito. Aí você fala, mas nossa, para você dar uma resposta tem que meditar. Não, às vezes o meditar é ali na hora mesmo, é você raciocinar, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela raciocina rápido também. Mas aí você tem que pensar, será que eu falo isso? Né? Por quê? Porque por muitas das vezes a gente magoa pessoas. Então, o certo, mesmo em meio à correria do dia a dia, mesmo em meio ao nosso tempo cheio, nossos horários corridos, sabe? A gente entender que a gente está falando com uma alma humana. A gente não está falando com uma pessoa, com um objeto. Então, nós temos corpo, alma e espírito, nós temos sentimento. Então, assim, o ideal é que quando você for conversar com alguém, com qualquer pessoa, até com você mesmo, você entenda que tudo que a gente fala, toda palavra, ela tem um poder, ela é uma semente lançada. Ela não volta vazia, né? Além de você estar emanando, mandando algo ruim para alguém, você está plantando dentro de você. Porque a palavra, ela carrega uma energia. Toda palavra carrega uma energia. E aí, automaticamente, vira um sentimento. Então, aqui na Bíblia está falando para a gente que a resposta branda desvia o furor. Então, às vezes, vem alguém assim, por exemplo, eu dei o exemplo de ontem, que já aconteceu comigo. Às vezes alguém vem cheio de ego, querendo, né, aquela confusão e tudo, aí vai e lança aquele monte de palavrões em cima de você. E o que ele espera? O que essa pessoa espera? Ela espera que aquilo vire uma briga, né, uma discussão. Mas se ele estiver falando com uma pessoa sábia, uma pessoa que vai meditar sobre o que está falando, aquilo não flui. Por quê? Porque se você não dá a resposta para o tolo é aquele que age no ego. Ele não vai ter energia naquilo, entende? Então, aquela situação, ela não vai durar, não vai perdurar. E muitas das vezes eu já fiz isso, que eu falei aqui ontem. Às vezes, teve pessoas que, tipo, me falou algo que eu não gostei,
ou me perguntou algo, às vezes eu fiquei um dia inteiro sem responder. Por que eu fiquei o dia inteiro sem responder? Nossa, Sheila, mas tanto tempo assim? É porque cada pessoa é de um jeito, cada situação é de um jeito. E eu, como Deus ainda não tinha me dado aquela resposta, que eu falei com Deus, Senhor, eu não vou responder isso, porque eu não sei fazer. Então aí como Deus ainda não tinha me dado a resposta, eu não respondi para a pessoa. Eu esperei Deus confirmar no meu coração para eu responder. Aí você fala: "Ah, mas isso é tão banal, isso é tão..." Não, pelo contrário, isso chama equilíbrio emocional. É você tirar o ego e entender que você não tem que falar asneira, sabe? Porque a gente vive assim. A gente quer dar uma resposta pronta para a pessoa, terminar aquele problema ali correndo, e não é assim as coisas. As coisas, elas não são assim no automático. Nós estamos no mundo automático porque o mundo ele mudou de tal forma, sabe? Mas isso tira nós muito do mundo espiritual. E isso é ruim, não é bom. O automático nunca foi bom para ninguém. Eu não sei fazer nada sob pressão. Porque quando você age no automático, você não desfruta o momento. Você faz aquilo correndo, você não sabe nem o que você está falando, você não tem domínio. Entende? Então é muito melhor eu pensar no que eu vou falar, eu desfrutar o momento, falar: peraí, o que essa pessoa está falando, será que serve para mim? Será que é isso mesmo? O que eu preciso aprender com isso? Entende? Então é você meditar, você ter controle de você. Porque tem mulheres e homens, mas é mais mulheres, que são super descontroladas, né? Que no caso é a mulher rixosa, é a mulher tola da Bíblia, aquela mulher que abre a boca e ela fala coisas assim absurdas. E ela não tem controle do que ela fala. Então vamos guardar vamos meditar sobre essa palavra hoje, né? Que a gente possa ter domínio em todas as situações da nossa vida. E a gente não precisa viver no automático, porque nós não somos robôs. Nós não somos robôs. Nós precisamos pensar, viver ali aquele momento, esquecer o que eu tenho para fazer daqui a pouco e filtrar aquilo, sabe? Porque senão a gente sai fora de Deus a todo momento. A gente sai fora da espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivenciando uma vida humana. Então a gente precisa também viver em espírito, porque tudo que você faz, ele começa na espiritualidade, depois que ele vem para o mundo carnal. Então quando eu medito sobre o que eu falo, quando eu consulto ao Senhor, eu estou primeiro vivendo quem eu sou, que é um espírito de luz. Nós somos um espírito de luz, ou das trevas, né? Eu vou escolher o que eu quero ser. Então, nós não podemos esquecer que nós vamos sair dessa terra. Então, a gente vai sair dessa terra. Então, vamos preparar nosso espiritual. Quanto mais eu ter um espiritual mais evoluído, mais expandido, uma consciência mais plena na espiritualidade, mais eu vou ter uma vida humana plena, saudável. Só que tudo começa no espiritual. Então vamos cuidar do nosso eu interior. Vamos tirar nosso ego do mundo material, né? Porque o ego, as sensações do ego são momentâneas. É terreno. Não são duradouras, não são coisas duradouras. Agora, o divino, né, que são as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas espirituais, elas são eternas. Se você tiver, se você começar a ter sede, mais sede das suas evoluções espirituais do que materiais, você vai viver muito melhor. Você vai crescer muito mais rápido espiritualmente falando. Você vai ter uma evolução maior. E aí isso transfere para o seu mundo físico.
Então tudo começa no espiritual. Se você não tem domínio, se você é uma pessoa que vive nesse automático, tenha domínio com qualquer pessoa, qualquer situação que você tiver, medita antes, não tenha pressa de falar. A gente tem muita pressa de resolver as coisas, muita pressa de dar uma resposta pronta. Outro dia, o meu filho conversou comigo, me contou uma situação. E a gente, como mãe, a gente quer dar uma resposta rápida para o filho, a gente quer resolver a situação correndo, mas não é assim. Eu falei, filho, olha, deixa eu te falar, eu não sei o que te responder no momento, na hora certa eu vou te falar. E eu me contive, mesmo porque foi uma situação dolorosa para mim, foi algo que aconteceu na infância dele, me doeu demais, me mexeu demais com o meu psicológico, porque eu sou mãe e sou humana. Mas, graças a Deus, eu queria até, assim, se fosse a Sheila lá do passado, eu ia brigar com a pessoa que fez isso com ele, sabe? Foi uma situação muito chata. Mas, resumindo, o que eu fiz? Eu falei, não, eu não sou mais a mesma pessoa. Aí eu falei, filho, ó, calma, calma. Aí respirei, acho que foi no outro dia, eu fui e falei com ele. Falei assim, olha, filho, deixa eu te falar uma coisa. Perdoa, entrega esse copo de veneno que você está tomando, entrega para a pessoa, porque a maior vingança é você perdoar. Essa é a maior vingança. Por quê? Porque quando eu perdoo, eu tiro o copo de veneno que eu estou tomando ali todos os dias, que são a energia da raiva, da mágoa, né? A mágoa, ela é uma má água que fica dentro do seu corpo, energeticamente falando. Mas depois ela vem para o físico, ela vira um câncer, ela vira uma doença, né? Que é o que eu falei, que começa no espiritual, depois ela vem para o corpo. Porque se você não ressignifica, não perdoa a pessoa, você está carregando a pessoa dentro de você, a energia da pessoa. Então, o maior perdão é a maior vingança é você perdoar essa pessoa. Aí você tira aquela má água dentro de você e entrega para quem te deu, entende? Então é isso. Aí eu respondi para ele da melhor forma e ele perdoou e graças a Deus está tudo em paz, sabe? Porque o que acontece? A gente carrega um fardo muito pesado que não são nosso, que não é nosso. A gente fica filtrando as coisas das pessoas, que as pessoas trazem pra gente. E não tem necessidade, a vida é tão leve. Se você entrar no fluxo de Deus, no fluxo do universo, você vai ver que não tem nada disso. A gente tira todo o ego que a gente tem, e a gente quer perdoar todo mundo. Sabe por quê? Porque a gente quer evoluir, a gente quer ser feliz. A gente não quer ficar carregando lixos emocionais dentro da gente, sabe? Então, por isso que quando eu respondo para uma pessoa uma resposta branda, eu não estou nem aí se a pessoa vai falar assim, nossa, ela é tão bobinha. Eu pintei com ela e ela não fez nada. Eu sei que eu estou com uma carta a mais na minha manga. Sabe por quê? Porque eu não tenho necessidade de aprovação do que a pessoa está pensando de mim. Eu tenho, sim, orgulho de mim quando eu prefiro ficar em silêncio. Eu prefiro ficar em silêncio. Se a pessoa está achando que eu estou perdendo, tá bom, tá tudo bem. O que importa é o que eu estou carregando comigo. Amém? Espero que essa palavra possa fluir na sua vida, possa trazer algo de diferente no dia de hoje. Tamo junto até depois do fim. Um abraço.